Luz, tudo bem? Vamos chegando. Hoje nós temos live. Vou fixar aqui o comentário. Lindo. Previdenciário trabalhista. Vou fixar o comentário, fixado já comentário. Vamos mandar essa setinha para várias pessoas. Nossa convidada ilustre, doutora Ivani Bramante, já deve estar chegando para nós começarmos a nossa live. Eu estou mandando aqui para todo mundo. E nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o limbo jurídico previdenciário, limbo jurídico trabalhista. Doutora Ivani já chegou, vou convidá-la. Espera aí, convidar. Já chamamos o Ivani, ela já deve estar entrando. Oi, Lília. Olá, doutora Ivani, muito boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. E a senhora como vai? Trabalhando muito, né? Já estou, nem chegou ainda fevereiro e nós Deu uma travadinha. Nós estamos aí. Você está me ouvindo bem? Lília, você está me ouvindo? Agora tô. Meu vídeo está travando ou é o seu? Não, tá travando da senhora. É o meu que está travando? Dá uma olhadinha. Tá turbo. Eu tô no... Tá meio turbo. Só se eu sair, se eu colocar no 4G e voltar, tá bom? Tá ótimo. Não tem problema. Tá. Enquanto a doutora Ivani acerta a internet, vamos chegando. Gente, vamos mandar esses coraçõezinhos aí e essas setinhas para todo mundo, porque essa live de hoje vai ser fantástica. A gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o limbo jurídico previdenciário trabalhista. E é um tema da ordem do dia. Quem é trabalhador, quem é empresário, deve estar atento. Deixa eu ver aqui. Acho que a doutora Ivani voltou. Isso. Voltou. Já está chegando. Melhorou? Eu tô no 4G. Voltou. Agora sim. Você tá me ouvindo bem? Tô me ouvindo, tô ouvindo bem. Então tá ótimo. Isso, a gente vai conversando e qualquer coisa a gente entra e sai de novo sem problema. Tá ótimo. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o limbo jurídico trabalhista previdenciário e, se não me engano, é para jovem advocacia. É isso, Lilian? Exatamente, porque no meu perfil aqui, a grande maioria são jovens advogados. Claro. E alguns que estão em transição de carreira. Então, será muito bem-vindo esse tema. Mas antes, deixa eu ler o mini currículo da senhora, porque eu acho fantástico esse mini currículo aqui. Eu faço questão. Olha, a doutora Ivani Contini Bramante, ela é desembargadora federal do trabalho, ela é doutora pela Pontífica Universidade Católica, ela é especialista em relações coletivas comparada pela OIT Turim, na Itália, professora convidada do Instituto Jus Gentius Conibre de Direitos Humanos da Universidade de Colômbia, na qual eu faço também lá a pós-graduação, né? Professora titular da cadeira de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo,
membro da ABDSS, que é a Academia Brasileira de Direito e Seguridade Social, membro do IPEDES, que é o Instituto de Pesquisa, Estudos e Defesa de Direitos Sociais, e membro pesquisadora do grupo de estudos O Trabalho Além do Direito pela Faculdade da USP, ou seja, é uma grande mulher no sentido de mulher mesmo, e de um conhecimento memorável no qual a gente não poderia deixar de trazer aqui, e já de antemão agradeço o seu aceite por estar aqui conosco. Bom, eu é quem agradeço, né, a oportunidade e participar desse trabalho que o IAPE vem fazendo, né? O Instituto dos Advogados Previdenciaristas de São Paulo está fazendo um trabalho muito bom nessa gestão da doutora Priscila Simonato. E tem feito muitos congressos e lives e tudo mais. E nós temos já um congresso marcado para este ano, né? Vamos ver se o Covid deixa o congresso acontecer. É verdade, é verdade. Tem um online que a gente está vendo e o presencial, né? Mais para o segundo semestre. Mais para o final do ano, né? Mais para o final do ano, que eu acho que até lá a gente consegue, né? Vamos ver, é tudo muito eu acho ainda. Que até maio a situação já está regularizada, que aí até maio o pessoal, todo mundo já tomou vacina, né? Isso, pois aí todo mundo imunizado, e aí a gente consegue voltar a ter o normal, que a gente não sabe como vai ser, mas que bom que a gente vai poder ter mais aconchego, né? Porque o fato de estar nesse isolamento não foi muito fácil, não. Bom, então vamos lá ao que interessa, e nós temos já algumas pessoas, né, nos ouvindo. Sim. Nós temos, todo mundo pergunta o que é limbo, né? A palavra limbo. A palavra limbo significa que a pessoa não está situado, ele não está nem no céu e nem no inferno, vamos dizer assim, está no purgatório, né? Então a gente fala sempre de limbo nesse sentido. É a pessoa que não está protegida. Ela deveria ter uma proteção na área trabalhista e na área previdenciária, e naquele momento, diante daquela situação, ela não está protegida nem pelo direito do trabalho e nem pelo direito previdenciário. É um limbo que também, cientificamente, nós podemos chamar de anomia. É uma situação de desproteção, porque a lei não previu ou não traz a previsão dessa situação. O indivíduo está fora da proteção legal, né? E quando é que o indivíduo está nessa situação, fora da proteção legal, embora ele seja um trabalhador, embora ele esteja trabalhando, embora ele esteja doente e ele tenha todos os requisitos para ser protegido pelo direito do trabalho e pelo direito previdenciário, mas naquele momento ele não está protegido. A primeira hipótese de limbo é a ausência da condição de segurado. Quem não conhece muitos trabalhadores que trabalham sem registro na carteira? Ele está trabalhando, não está registrado em carteira, não está sendo recolhida a sua previdência social e ele não ostenta a condição de segurado. Se ele ficar doente e o médico der um afastamento a ele, ele não vai conseguir receber nenhum benefício previdenciário porque ele não ostenta a condição de segurado. Porque embora ele trabalhe, ele não está vinculado à previdência social. Aí ele vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de vínculo, uma ação de reconhecimento de que ele é segurado para depois gozar do benefício. Até lá, ou a doença dele já sarou, né? Ou aquela situação de doença já sarou, ou se for o caso ele já morreu, né? Se não morreu da doença, morreu de fome, porque ficou sem dinheiro, não recebeu o salário e também não recebeu o benefício previdenciário. A segunda hipótese é o segurado que não tem carência. Todos sabemos que para ter acesso a auxílio-doença, se for o auxílio-doença comum, o indivíduo tem que estar pagando a previdência social pelo menos um ano, né, Lília? Exatamente. E se ele acabou de entrar na empresa e já pegou o Covid?
ele está trabalhando há 1 mês, por exemplo, ou 2 meses, e ele não tem a condição de segurado e ele ainda não cumpriu as carências. Ele tem a condição de segurado porque ele está registrado, mas ele não cumpriu as carências. Ele não tem como se afastar também pela Previdência, entendeu? Ele está numa situação de limbo. E eu tenho a figura do trabalhador avulso e do trabalhador autônomo. Se o trabalhador autônomo ele tem a condição de segurado, ele tem a carência, ele fica doente, ele vai lá para o INSS, mas se o INSS der uma alta indevida para ele, como que ele vai conseguir voltar a trabalhar? Ele não tem condições de voltar a trabalhar e ele é autônomo, ele não tem nem como entrar com uma ação contra um empregador, porque ele não tem empregador para entrar com a ação. Só lhe resta ficar em casa amargando a sua doença e tentar restabelecer o benefício, que dificilmente ele consegue, e ele também fica no limbo, por conta da alta médica indevida, que é outra situação. Eu coloco aqui também a figura do trabalhador avulso. Quem é o trabalhador avulso? É aquele que trabalha, por exemplo, no porto, ou trabalha na movimentação de mercadorias em geral. Quando se trabalha como trabalho avulso, quem faz a colocação de mão de obra do trabalhador é o sindicato. E esse trabalhador avulso, ele não é empregado, ele é avulso, intermediado pelo sindicato. Então, se ele afasta pela Previdência Social e ele tem uma alta médica indevida e ele não tem como se apresentar no sindicato para ser intermediado para arrumar algum emprego. E ele não tem algum empregador para reivindicar o posto de trabalho, porque o avulso um dia presta serviço para o tomador de serviço A, no dia seguinte para o B, no dia seguinte para o C, e assim sucessivamente. Não existe um empregador fixo e depende dele ser escalado para esta mão de obra. Então ele não tem a quem reclamar que ele está doente, que ele quer. A única coisa que lhe resta é pedir o restabelecimento do benefício lá no INSS. E se ele não conseguir, ele não tem outra saída. Ele vai ficar em casa doente, sem poder trabalhar e sem ter o ganho. E não tem como reclamar para patrão nenhum e nem para o sindicato. Olha que coisa. É outra espécie de limbo. Eu tenho a figura do doméstico, né? Que também, muitas vezes a pessoa está doente e às vezes, se é doença contagiante, vamos falar do Covid, tá? Se tem uma alta médica indevida, a patroa não deixa a empregada voltar para casa, porque ela pode contaminar as outras pessoas da residência, principalmente se há crianças e tudo mais. Então eu vejo muito limbo jurídico trabalhista na área do doméstico, que há uma alta médica indevida, e, inclusive, a patroa não deixa a empregada doméstica retornar ao trabalho enquanto ela não sarar. Porque ela tem medo que vai piorar, que vai virar acidente do trabalho, ou até mesmo, dependendo do tipo de doença, se for contagiosa, não quer a pessoa no ambiente de trabalho para não contaminar os demais membros da família. Então, isso também acontece como uma espécie de limbo. E, por fim, né, que são várias hipóteses, a figura do empregado. O empregado que tem uma alta médica indevida, e aí ele diz, não, tudo bem, eu tive uma alta médica indevida, eu volto na empresa e digo que tive alta médica, me apresento para trabalhar. E aí acontece aquele fenômeno que a gente fala, né, do limbo jurídico trabalhista previdenciário do empregado, porque a empresa diz, não te aceito no posto de trabalho, você ainda não está bom, você está doente, volta para o INSS. Muitas vezes o trabalhador até volta para o INSS, pede nova perícia, né? Ou então quando ele teve alta médica, ele já recorreu, esperando o seu recurso, esperando nova perícia. Mas enquanto a nova perícia não é marcada, e todos nós sabemos o quanto demora uma nova perícia, e vai para uns 6 meses, e agora com o Covid nem tem perícia. Eles quiseram aí marcar a perícia telepresencial e ninguém aceitou, e nem o Conselho Regional de Medicina aceitou, né? E o Conselho Federal de Medicina aceitou aí as perícias telepresenciais, e o indivíduo ficou no limbo.
Nós tivemos algumas normativas do INSS que deu uma amenizada na situação, porque o INSS prorrogou benefícios previdenciários independentemente de perícia, né? Porque não tinha como fazer perícia. Mas nós temos essa situação, e é dessa que essa é a mais gravosa, né? Dentre todas as hipóteses que eu coloquei aqui, né? Por que a mais gravosa? Porque ele sendo empregado e se apresentando no posto de trabalho, na prática, o empregador manda ele passar pelo médico da empresa. E o médico da empresa diz, não, você não está bom. Volta para o INSS. Mas ele diz, mas eu acabei de vir de lá, o INSS me deu alta, né? E fica um ping-pong de jogar o trabalhador para o INSS manda ele voltar para o trabalho, ele vem para o trabalho, o empregador manda de volta ele para o INSS. Tudo por conta de uma situação que o trabalhador não deu causa. Ele não deu causa. Qual é a situação? É o conflito entre dois laudos médicos. Eu tenho um médico do INSS dizendo, você está bom, volta a trabalhar. E eu tenho um laudo do médico da empresa que diz, você ainda está doente, volta para o INSS. Dois médicos com a mesma faculdade, com o mesmo tipo de conhecimento científico, mas com das suas, tá? Sempre do lado mais fraco. E é o trabalhador que sofre as consequências, ele não recebe salário da empresa, porque tecnicamente ele está com um laudo médico dizendo que ele tem que voltar para o INSS, e ele não recebe do INSS porque ele teve alta médica. Então é essa situação que eu trago aqui de difícil solução, porque não tem na lei nada que resolva essa situação, né? Não existe uma anomia. A única saída, Lilian, é ou tentar fazer um acordo com a empresa via um advogado, ligar para a empresa para resolver essa situação, ou entrar com uma ação judicial. E, na verdade, às vezes nós precisamos de duas ações. Uma ação judicial na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ele teve alta médica. O contrato dele estava suspenso, não está mais. Ele está à disposição do empregador, né? E ao empregador cabe trabalho e dá trabalho a esse empregado. Como o empregador também não cumpre o seu dever, né, de dar trabalho e dar salário, ele vem aqui na Justiça do Trabalho para buscar esse valor de salário. E aqui nós temos diversas situações, diversos julgamentos de diversas maneiras, né? Por quê? Porque eu tenho basicamente três situações. O empregado teve alta médica do INSS, ele concorda com a alta médica do INSS, quem não concorda é o empregador. Sim. Não, você não vai vir aqui para o posto de trabalho. Tem aquela situação que o trabalhador tem alta médica, ele não concorda. E ele não se apresenta no posto de trabalho, porque ele não concorda, ele fica correndo atrás do prejuízo perante o INSS, e ele não consegue resolver, e ele também não se apresenta na empresa. Sim. E ele não se apresenta nem para falar para o médico que ele continua doente. Nestes casos, Lilian, existe uma súmula, que é a súmula 32 do TST, que diz que o trabalhador que tem alta médica previdenciária não se apresenta no posto de trabalho no prazo de 30 dias, é considerado abandono de emprego. Agora, eu vi uma situação de uma questão psiquiátrica. Eu tenho muitos clientes psiquiátricos. Inclusive, eu vou contar aqui um caso onde esse meu cliente, ele ficou de benefício, na época, auxílio-doença, né? Foi antes da emenda constitucional. Ficou de auxílio-doença anos, e aí a empresa mandou ele fazer a readaptação profissional e ele retornou à empresa e no primeiro dia de trabalho colocaram ele continuava doente, colocaram ele era motorista de ônibus, tá? Colocaram ele para lavar 30 ônibus, 30. Ele surtou no trabalho.
ele simplesmente perdeu completamente os sentidos, porque foi uma situação, no meu entender, até vexatória, porque ele, sendo um motorista de ônibus, colocarem ele para lavar ônibus, enfim. Aí vem uma pergunta, qual seja... o empregado, ele retorna, faz a reabilitação, ele retorna à empresa com restrições. E aí a empresa não tem um local para que ele fique, para recolocá-lo. E aí, como é que fica? Pois então, nós temos essa situação também, que é uma outra situação interessante, né? O INSS dá alta médica para o trabalhador, ele vai e dá uma indicação de retorno ao trabalho como readaptação. Readaptação. Porque são casos aí em que o trabalhador não pode voltar para as mesmas condições de trabalho, porque é preciso dar trabalho a ele compatível com o seu estado de saúde. Então, isso é muito comum no auxílio doença acidentário. Então, vamos imaginar que o João da Silva perdeu 2 dedos, ficou afastado por auxílio doença acidentário, né? E ele teve alta médica, voltou para a empresa e o INSS diz, olha, ele tem indicação de readaptação. E a empresa diz, eu não tenho onde colocar esta pessoa. Né? Aliás, o posto de trabalho dele, como ele ficou afastado muito tempo, já tem até outro empregado no lugar. Né? E eu não tenho onde colocar essa pessoa e agora ainda mais readaptado. Então, existem casos de empresas que deixam o trabalhador em casa esperando. Olha, vá para sua casa e aguarde até que a gente resolva qual é o tipo de serviço que você pode fazer. Esse vai para casa e aguarde pode ser remunerado e tudo bem, é como se ele estivesse licenciado com salários. Mas tem casos que a empresa manda ele aguardar em casa e não paga salário, que seria uma espécie de licença não remunerada. Ora, todas essas situações eles têm que ir para a Justiça do Trabalho resolver. Por quê? Porque a indicação é qualificar, requalificar, readaptar e dar trabalho compatível com o estado de saúde. Dar trabalho, porque o contrato de trabalho é dar trabalho e pagar o salário. Essa é uma obrigação do empregador. E do empregado é se apresentar no posto de trabalho e trabalhar. Então, existe sim esses casos. Eu vou contar para você também um caso que eu atuei de uma empresa que todos os trabalhadores que voltavam de alta médica com indicação de readaptação em função compatível, ela não cuidava de requalificar e readaptar, e ela colocava esses trabalhadores sentados em uma sala. E esses trabalhadores foram se amontoando numa sala, e era uma sala de vidro, que ganhou o apelido de aquário. E esses trabalhadores não podiam sair desta sala durante o horário de expediente para não atrapalhar o serviço da produção dos outros empregados. Eles não podiam ficar circulando pela fábrica. Eles só podiam sair da sala para ir ao banheiro. E eles ficavam sentados na sala ociosos. Ficavam no ócio. E quando eles circulavam pela fábrica para ir ao banheiro, ou na hora do almoço para ir almoçar, os demais trabalhadores da fábrica faziam assédio moral. Então eles faziam barulhos de sirene de ambulância e cada trabalhador tinha um apelido. Um deles tinha apelido de Rivotril, o outro de Gardenal, que eram os respectivos remédios que eles tomavam, né? Pós-alta médica. Essa situação chegou no Judiciário Trabalhista, um caso, foi enviado um ofício para o Ministério Público para verificar se haviam outros casos, porque o relato era de que haviam outros casos. Sim. E o Ministério Público abriu um inquérito civil público, fez uma diligência no local e atuou com aquela ameaça de entrar com ação civil pública contra essa grande empresa que eu estou falando. E essa grande empresa acabou, então, desmanchando o aquário, a sala de vidro,
para te mostrar que às vezes essa situação ela não é nem isolada, ela é uma situação coletivizada, que é uma política de RH, de deixar o trabalhador em casa sem salário ou de deixar o trabalhador no ambiente de trabalho sem o trabalho, no ócio, para forçar uma situação de pedido de demissão ou até mesmo forçar uma situação de pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. E aí a empresa tem o fundamento para mandar o fulano embora, porque se ela quiser mandar embora agora, não pode porque ele tem instabilidade. Não pode porque vai ser discriminação. Não pode porque em seguida o judiciário pode dar uma reintegração e o trabalhador voltar aos quadros da empresa com uma reintegração. E aí a empresa fica amarrada com uma decisão judicial sem poder fazer nada, nem acordo com o trabalhador ela vai poder fazer. Então essas situações acontecem. Cada situação, Lilian, tem um desdobramento diferente, porque cada caso é um caso. E ainda eu tenho situações ligadas com doenças psicológicas ou psíquicas. Eu vou falar um outro caso, relatar, já que a jovem advocacia, eu acho que para eles é melhor dar exemplos. Sim. Uma moça também que tinha uma doença psicológica ficou afastada por síndrome do pânico muito tempo. Teve uma alta médica indevida. O INSS deu alta médica para ela. E ela foi para casa e se trancou, porque ela tinha síndrome do pânico. Sim, e ela não vai sair de casa. Ela não saía de casa e ela não tinha família, ela morava sozinha. A vizinha, percebendo que ela estava em casa e não saía de casa, foi oferecer ajuda. E oferecer, inclusive, alimentação, porque ela não cuidava de si própria, porque ela estava totalmente desorientada. E o tempo foi passando e a empresa mandou a ela uma carta de abandono de emprego, que ela recebeu pelo correio, mas sequer abriu, porque ela não tinha o alcance mental para tal situação. E a empresa fez uma ação de depósito das verbas rescisórias, porque ela não foi receber, claro, né? Em juízo. E passado mais de 2 anos, presta atenção, a vizinha condoída com a situação da moça, porque ela não tinha de onde tirar dinheiro, e tentaram restabelecer o benefício previdenciário, não conseguiram, então entraram com uma ação trabalhista contra a empresa, porque a empresa deveria ter dado o posto de trabalho para ela novamente. Máximo quando a empresa mandou o telegrama de abandono de emprego, sabia que ela estava de alta médica. Por que não ofereceu o posto de trabalho desde a alta médica? E entraram com ação trabalhista contra a empresa e o juiz extinguiu a ação por prescrição. Tinha passado os 2 anos. Já tinha passado mais de 2 anos. E o juiz ainda articulou, olha, eu nem vou entrar no mérito, mas ainda que eu entrasse no mérito, eu vejo que tem abandono de emprego aqui. Mas nem considere isso porque eu estou dando prescrição. Deu prescrição. Esse processo subiu para o tribunal e o tribunal diz assim, como assim? Não corre prescrição contra o incapaz. A doença é psicológica. Verdade. Não vale a despedida por justa causa, porque ela estava incapaz. Então, afastou-se a prescrição, decretou-se a nulidade da despedida, né, por justa causa por abandono, porque ela não teve a intenção de abandonar, porque ela estava doente psicologicamente, e mandou reintegrar ao posto de trabalho e reencaminhá-la imediatamente para o médico da empresa fazer as devidas avaliações e reencaminhá-la para o INSS, se fosse o caso. Detalhe, como ela ficou afastada há mais de 2 anos, foi mandada embora por falta grave, nesses 2 anos não teve contribuição previdenciária.
Detalhe, ela perdeu a condição Perdeu a qualidade de segurado? de segurada, olha. Aí teve que entrar com outra ação no Judiciário Federal, porque já que ela foi reintegrada ao posto de trabalho, é aquele efeito da reintegração no direito previdenciário. Então, você tem uma sentença trabalhista, a eficácia da sentença trabalhista no direito previdenciário. Você vai na justiça ou administrativamente no INSS dizendo, olha, ela ostenta sim a condição de segurado porque ela foi reintegrada. Se o empregador não recolheu a previdência desses 2 anos em que ela ficou afastada, o problema não é dela. Exatamente. Então entra no INSS. Olha que caso lindo. Nossa, maravilhoso. Olha quantos efeitos trabalhistas e previdenciários neste simples caso de uma doença psicológica que envolveu várias ações, né, para resolver essa situação. E quem arrumou o advogado, quem isso que eu ia falar agora do advogado. Então, foi a tal da vizinha. A vizinha condoída daquela situação daquela moça, ela foi até a OAB buscar um advogado de graça, aquelas coisas, né? Porque a moça não tinha condição de pagar nenhuma. E ela conseguiu um advogado lá que entrou com essa ação e resolveu esse problema para ela voltar a ter a condição de segurada, voltar a ter o benefício previdenciário e voltar a ter a condição de empregada daquela empresa. Então, eu achei esse caso muito, muito interessante. E ele caiu para mim, esse caso, tá? Ai, que lindo, emblemático. Então, a senhora que decidiu ali... Foi um caso que eu fui relatora. Foi a relatora. Então, eu achei muito interessante esse caso. Nós temos outras questões também do auxílio-doença, tá? Quando o trabalhador é afastado por auxílio-doença, os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa. Sim. Esses primeiros 15 dias, Lília, é interrupção do contrato de trabalho, né? Não tem salário... aliás, não tem trabalho, mas tem salário. A empresa paga salário dos primeiros 15 dias, né? Sim, sim. Nesses primeiros 15 dias, Lilian, recolhe-se previdência. Sim. Concorda? Sim. Recolhe-se contribuição previdenciária. Detalhe, agora pela reforma previdenciária e de tantas empresas recorrerem, nos primeiros 15 dias não se recolhe mais previdência. Então, com o tempo, não conta como tempo? Então, o empregador não é obrigado a recolher previdência. Aí tem uma discussão. Não cabe previdência cota patronal, mas em cima do valor do trabalhador continua? Ou isso é natureza indenizatória, já que ele está afastado e não está trabalhando, e se não tem trabalho, não é salário, é indenização. E se não tiver a arrecadação da Previdência nesse período, então esses 15 dias vai ficar vazio no seu cardápio contributivo, isso não vai atrapalhar o trabalhador na hora de se aposentar? Exatamente. Presta atenção na loucura. Exatamente. Esses 15 dias do período de espera é outra questão do limbo jurídico trabalhista previdenciário. E que eu estou colocando aqui a novidade que ninguém está discutindo ainda, viu? Complicado isso, viu? Porque aí chama-se licença remunerada. Mas, na verdade, a empresa alega que é indenizatória, porque não teve a prestação de serviço. E se a indenizatória não se recolhe previdência e não conta, porque agora, pela reforma previdenciária, da emenda constitucional 103, você só vai contar o valor efetivamente recolhido. No mês que não tiver recolhimento, não conta. Concorda? Sim, não vai contar. Pois é. Esse é outro imbróglio que nós temos que resolver, que está de difícil solução. Bom, depois que o trabalhador passou os 15 dias, então ele já está recebendo auxílio-doença, o contrato de trabalho dele está suspenso. Nesse período, ele não pode ser mandado embora, porque o contrato está suspenso, não é isso?
Nesse período ele não presta serviço, mas também não recebe salário. E esse período não conta como tempo de serviço para efeitos trabalhistas, para efeitos de biênio, quinquênio, né, anuênio. E detalhe, esse período do afastamento prejudica as férias do trabalhador. Porque se ele ficar afastado mais de 6 meses, o período aquisitivo de férias dele zera e começa a contar tudo de novo quando ele tiver alta médica. Nossa! Prejudica o período de férias. Só não prejudica o período de férias se o afastamento for acidentário. Tá. Mas se for auxílio doença comum, porque a CLT diz assim, olha, os afastamentos do trabalho, se você afastar 30 dias, você já perdeu o direito às férias. Uhum. Concorda? Uhum. Então nós temos aí prejuízo do trabalhador afastado pela Previdência Social nas suas férias, quando é auxílio doença comum. Porque zero o período aquisitivo dele e volta a contar tudo de novo. É outra coisa que... Uma outra situação muito interessante é que quando o trabalhador está naqueles 15 dias aguardando, a empresa está pagando, e depois, a partir do 16º dia que ele vai para o INSS, às vezes a empresa não o encaminha para o INSS. Ele caiu, quebrou o joelho jogando futebol, doença comum. A empresa diz assim, olha, trabalha aí, descarrega o caminhão, aí depois amanhã você vai para o INSS. Aí chega no dia seguinte, olha, não vou te dar guia hoje porque tem um serviço aí, nós estamos atrasados, trabalha aí que depois eu te dou a guia para você ir para o INSS, te encaminho para o médico. E o fulano vai trabalhando e vai fazer o quê? Vai agravando aquela doença. Entendeu? Uhum. Então nós temos casos de descumprimento do dever de encaminhamento do trabalhador para a perícia médica do INSS. Ou o seu encaminhamento tardio, né, que teve um caso, inclusive, que o trabalhador teve que amputar a perna, tal foi o agravamento, porque ele não teve o afastamento no momento em que ele necessitava. A empresa ficou enrolando, não fez CAT, não mandou ele para o médico e ele continuou trabalhando. Entendeu? Teve um caso que saiu até nos jornais de uma moça que tinha problemas de pressão e vários tipos de doenças, e ela estava grávida e ela estava trabalhando e ela abortou a criança. Ela teve um aborto no local de trabalho. E ela foi para o banheiro e ela teve um aborto no banheiro e ela colocou o feto num saco plástico e trabalhou até o final da jornada, porque tinha que fechar. Era fechamento de mês, ela era uma espécie de contadora, e ela, com o feto dentro do saco plástico para ir para o médico, teve que terminar de fazer o serviço para depois ir embora para o médico. Que desumanidade. Desumano. Saiu nas mídias sociais, isso, não sei se você lembra. Então, esse dever da empresa de fazer o encaminhamento do trabalhador para a perícia médica, assim que houver a notícia da doença ou assim que houver a notícia do acidente, seja doença comum ou seja doença acidentária, é de rigor. Essa falta de humanidade cabe, na minha opinião, até dano moral. Né? Exato. Então, agora, uma pergunta. Essa ausência de encaminhamento do ponto de vista do direito do trabalho, cabe alguma multa para a empresa? Tem multa? Tem algum... Olha, não tem multa. As multas que nós damos é o dano moral. Tá. Que mexe mais no bolso, né? Que é a punição, porque fala, a empresa deverá encaminhar o trabalhador, mas não fala qual é a consequência se não houver. E ora, se a empresa faz isso, ela causou dano, então é a questão do dano material e dano moral, né? Dano à integridade psicofísica e dano, você pode ter um agravamento da doença, um agravamento da situação, se houvesse um encaminhamento, ele seria
um auxílio-doença que logo ele retornaria ao trabalho e ele se recuperaria. E se esse caso que a doença se agravou e o indivíduo teve que amputar a perna, no final das contas ele foi para uma aposentadoria por invalidez. Detalhe, a aposentadoria por invalidez hoje é 60% da média de tudo que o indivíduo contribuiu. Se a empresa deu causa, ela também deu causa aí a uma perda financeira, porque se o trabalhador trabalhasse na empresa, ele estaria ganhando lá os 5 mil, e lá no INSS ele está ganhando 60% da média do que ele contribuiu. Exatamente. Essa diferença salarial é um dano material. É uma perda de uma chance. Então, nós temos cada caso trabalhar com essas ideias, né, do afastamento previdenciário e qual o tipo de dano que a empresa deu causa a este trabalhador. Né? Agora, uma pergunta. As contribuições acessórias, por exemplo, ele foi o plano de saúde, às vezes a cesta básica, às vezes outros tipos de situações, ela se mantém no limbo. Então, eu ia falar dos reflexos do contrato de trabalho. Eu divido em 3 fases. Você tem os reflexos do afastamento previdenciário dos primeiros 15 dias, certo? Que é antes do afastamento previdenciário, existem os reflexos. Depois, quando ele está afastado, os reflexos são outros. E nós temos, depois da alta médico, outro tipo de reflexo, né? Então, antes dos 15 dias, durante os 15 dias, antes do 16º dia, o contrato está suspenso, não pode mandar embora, tem que pagar salário, né? Tem todos esses efeitos. Durante o afastamento, o indivíduo não recebe salário, claro, mas ele também não pode ser despedido, né? Salvo se ele cometer falta grave, tá? Existem algumas faltas graves desvinculadas da prestação de serviço. Por exemplo, ofensa à honra do empregador. Então, durante o afastamento, o contrato está suspenso, ele não pode ser mandado embora. E se for acidente de trabalho, a empresa tem que continuar depositando o fundo de garantia dele. E existe uma súmula 440 que diz que a empresa tem que continuar mantendo o plano de saúde. Certo. Detalhe, tem plano de saúde que a empresa cotiza sozinha. Tem plano de saúde que a cotização é uma parte da empresa e uma parte do empregado. Do empregado. E a empresa, então, não mantém um plano de saúde porque o trabalhador não está cotizando com a parte dele, porque está sem salário, ela não tem de onde descontar. Então, como ela não desconta, ela paga a parte dela, mas o trabalhador não paga a dele e ele perde o plano de saúde por falta de pagamento. Muitos trabalhadores entram pedindo para a empresa manter o plano de saúde, cota patronal e cota do trabalhador, e quando ele voltar, ela desconta. Tá. Às vezes, se ele fica 3, 4, 5 anos, e quando ele volta, a empresa vai descontar, e ele está devendo para a empresa 50 mil reais. Muito dinheiro. Exatamente. E eu já vi casos, e já fiz voto de empresa cobrando do Judiciário Trabalhista o valor que a empresa pagou, que era a cargo do empregado, que ela pagou para ficar mantendo o plano de saúde. Então, eu tenho toda essa confusão. Nossa. Mas tem uma súmula que manda a empresa manter o plano de saúde, tá? Mas não fala quem vai pagar. Quem vai pagar. Aí fica sério do entendimento de quem está julgando. Para contornar essa situação, a gente andou até dando uma ideia para os sindicatos, nos dissídios coletivos, quando a gente faz negociação coletiva, coloca na convenção coletiva a questão do limbo. Pelo menos a gente tem uma regulamentação dentro da norma coletiva para falar que o empregador vai receber o trabalhador no posto de trabalho, vai dar licença remunerada, vai pagar os 15 dias, vai pagar o plano de saúde, né? E aí isso vira natureza indenizatória para a empresa, ela pode descontar o imposto de renda, aquelas coisas todas. Mas tem sindicato que tem essa regulamentação, tem outros que não têm. Então, nós temos esse problema do plano de saúde. Outro problema é que, às vezes, o plano de saúde custa X. E aí fica muito caro para a empresa continuar mantendo o plano de saúde, porque o plano de saúde vai potencializar o risco.
Porque o trabalhador está doente, ele está indo no médico, ele está indo no médico, ele está indo no médico. E hoje os planos de saúde eles são reajustados pelo índice de sinistralidade. Concorda? Sim. A empresa, para baixar o índice de sinistralidade, joga o trabalhador num outro plano de saúde com valor mais baixinho, que tem pouca cobertura. Então tem empresa que muda o trabalhador de plano de saúde quando ele afasta pela Previdência. Tira ele do plano A, que custa 10, e joga no plano B, que custa 2. Que não vai ter a cobertura que ele tinha antes. E às vezes já teve caso do trabalhador ir fazer a operação cirúrgica, porque ele estava afastado, e ele apresentou a carteira do plano de saúde A, e o hospital disse, não, o senhor não é mais conveniado com o plano de saúde A. Aí ele foi na empresa reclamar. A empresa falou assim, eu esqueci de te falar, mas agora você é conveniado com o plano de saúde B. Aí ele pegou a carteira, foi lá, olha, nós não cobrimos esse procedimento que o médico pediu para fazer. Aí ação trabalhista para resolver o problema. Claro, claro. Enquanto então, isso, ele fica esperando para fazer a cirurgia. Exatamente isso. E eu tenho outro problema, que é a cesta básica, porque o empregador diz, o trabalhador está afastado, então tem cesta básica que na norma coletiva está vinculado com assiduidade. Só tem cesta básica quem for assíduo, comparecer ao trabalho sem atrasos. Gente, o cara está afastado, ele não está assíduo, então a empresa diz, você não tem direito, você não está tendo assiduidade. E não dá a cesta básica para ele. Aí ele vem na Justiça do Trabalho buscar a cesta básica. Então, aí a Justiça do Trabalho tem que decidir essas questões. Os sindicatos têm aí também negociado que vai ser mantida a cesta básica enquanto o trabalhador está afastado, né? Outra questão é o vale transporte. Se ele não está trabalhando, a empresa não dá vale transporte, só que ele está indo para o médico, ele está indo fazer todos os exames médicos, mas ele fica sem aparato de ônibus, porque corta, né? E outra coisa que às vezes a empresa corta, ela entende que não deve manter, é o auxílio creche. Eu tive um caso também, e o auxílio creche era de uma criança, mas era uma creche para criança excepcional. E as empresas cortam o auxílio creche dizendo não precisa do auxílio creche, porque a mãe está em casa, está doente, e ela pode cuidar do filho. Para quem vai levar na creche? Ela punha na creche para vir trabalhar. Como ela não está trabalhando, ela pode deixar o filho em casa. E o judiciário disse, não, mas esta creche ela é diferenciada, porque ela é uma creche para filho excepcional, que tem um cunho de dietoterapia e inserção social. E manteve o auxílio creche dessa pessoa com base na proteção integral da criança, a proteção, né, da prioridade da proteção da criança, um voto lindo a respeito desse assunto. Então, veja a riqueza do direito, né? Lindo, eu acho lindo. Uma questão de limbo, eu só estou trazendo uma questão de limbo. Olha quanta coisa a gente falou. Quanta coisa e quantos reflexos. E quantas ações trabalhistas para discutir os mais variados temas, né? Pois é. E ainda, Lília, eu tenho, depois que o trabalhador, isso quando ele está afastado, acontece tudo isso. Aí depois ele tem alta médica, aí é outra via crucis. Porque ele tem alta médica indevida, ele tem que entrar com ação na Justiça Federal de Restabelecimento do Benefício, ele tem que entrar com ação na Justiça do Trabalho para poder ter o posto de trabalho dele de volta, porque muitas vezes ele não tem, muitas vezes ele apresenta no posto de trabalho, ele é mandado embora, então ele vem buscar uma instabilidade, muitas vezes ele é colocado no posto de trabalho que não é compatível e agrava a situação dele, porque ele não foi readaptado e ficou agravada, muitas vezes ele é colocado no ócio. E eu tive também, passou por mim um caso de que o indivíduo ficou no ócio, mas a empresa não tinha onde deixar ele sentado, ele ficava sentado dentro do banheiro o dia inteiro. Logo ele ganhou vários apelidos, e imagina a chacota que faziam com ele sentado no banheiro todo dia, né? E ele teve, por consequência, ele teve uma outra doença, que foi a depressão.
por Claro. conta do modo como ele foi tratado. Então, ele teve uma doença física, teve alta médica, voltou, foi colocado no osso, sentado no banheiro sem fazer nada, e em seguida ele teve uma doença psicológica por causa... E aí ele entrou com assédio moral, dano moral e tudo mais, que foi um outro tipo de desdobramento, né? Então, muitas vezes, todas essas circunstâncias, esse ping-pong, esse vai e vem, que o trabalhador é submetido, muitas vezes a doença dele agrava. E às vezes ele tem uma doença física e ele também acaba ganhando uma Psiquiátrica. porque... E às vezes a doença dele é psiquiátrica e ele acaba tendo uma gastrite, uma pressão alta, porque vira uma doença também psicossomática. E a coisa fica pior do que estava. Então é isso que eu queria falar, né, da falta do humanismo, né, na solução desses problemas que o limbo jurídico trabalhista previdenciário traz. E a riqueza deste assunto e a riqueza de detalhes. E o principal, Línia, que eu quero deixar aqui claro para a jovem advocacia, que o médico da empresa fala para o trabalhador: você está apto, né? Volta a trabalhar. E ele fala: não consigo, não posso. Ou então o INSS fala: olha, volta a trabalhar, você está bom. E o médico da empresa fala: não, você não está bom. Existe uma contradição. Qual laudo prevalece se os dois são médicos? Então, A presunção de... qual é a presunção? Eu tenho uma hierarquia de validade de laudos médicos pela lei. Existe uma lei que trata deste assunto e diz que o laudo médico oficial do INSS tem prevalência sobre qualquer outro laudo. Prevalece o laudo do INSS. Então, quando o INSS diz que o trabalhador está bom, a empresa tem que obedecer o que o INSS falou e tem que receber o trabalhador no posto de trabalho. E fazer um compliance trabalhista previdenciário de gestão dos afastados. Se a empresa vê que o trabalhador não tem condições, ela coloca ele em licença remunerada, entra com uma ação contra o INSS para pegar esse dinheiro de volta. Essa seria a ação regressiva reversa? Essa é a ação regressiva reversa, que eu inventei esse nome, né? Porque eu não sabia. Eu falei, como é que eu vou chamar essa ação aqui, né? Ora, se o trabalhador está doente e a empresa deu causa, o INSS não entra com ação regressiva contra a empresa para cobrar da empresa tudo. Ora, o INSS, agindo de má fé, dá uma alta médica indevida, joga a responsabilidade nas costas da empresa. Para essa doença que é comum virar uma ação acidentária e no futuro ele ainda vir com uma ação regressiva em cima da empresa. Então, antes que tudo isso aconteça, a empresa vem com ação regressiva reversa contra o INSS. Numa preventiva, entendeu? Entendi. Mas para isso é preciso que a empresa tenha um compliance, que eu chamo de compliance de gestão dos afastamentos previdenciários. Ou compliance previdenciário. Só que chamar de compliance previdenciário é muito amplo, porque eu posso ter um compliance previdenciário da fonte de custeio, eu posso ter um compliance previdenciário tributário. Né? Então, o compliance previdenciário, ele pode ser um compliance que vê os efeitos da aposentadoria especial no contrato de trabalho, da aposentadoria por idade, do salário maternidade, agora do salário maternidade e risco ambiental, tudo isso é compliance previdenciário, é muito amplo. Então, a gente resume falando em compliance previdenciário de gestão dos afastados, ou compliance previdenciário de gestão do limbo. Eu acho que gestão dos afastados fica melhor, porque cobre também as situações que não é limbo. Sim. Entendeu? Sim. Eu tenho uma aula só sobre isso, né? Sobre compliance previdenciário geral, completo, e uma aula de compliance previdenciário de gestão dos afastamentos previdenciários. Muito bom. Seja auxílio-doença comum, seja auxílio-doença acidentário, seja aposentadoria por invalidez comum ou aposentadoria por invalidez acidentária. Essa aula está em qual plataforma? Olha, a do compliance... Isso. Eu nem lembro onde eu andei dando essa aula. Eu acho que eu dei na Associação dos Advogados Trabalhistas.
aqui de São Paulo. Mas a gente pode fazer uma live para eu falar sobre isso. Podemos, muito interessante. O nosso tempo está acabando, mas eu queria que a senhora... eu gostaria que a senhora falasse do seu curso de pós-graduação, salvo engano, junto com o professor Lucas Reis, é isso? Que vocês são coordenadores? Olha, está aberto um curso de pós-graduação, Direito do Trabalho e Previdência, na OAB São Paulo, no centro. É um curso diferenciado porque é um curso prático, chama-se Curso Prático de Direito do Trabalho e Previdenciário. E outra, é um curso diferenciado porque são apenas 12 meses. Antigamente os cursos de pós duravam 2 anos, não é isso? Nós fizemos o quê? Nós pegamos essa carga horária, porque é obrigatório ter no mínimo 360 horas, né? E acaba tendo 400 por conta da monografia e tudo mais. Nós pegamos essa carga horária e dividimos em 2 dias por semana, as terças e quintas, e 8 encontros aos sábados, o dia inteiro, para poder acomodar a carga horária das 300 horas durante o ano, entendeu? E o aluno concluir o seu curso de pós-graduação em 1 ano apenas, e não levar 2 anos, porque nós não estamos aqui mais para perder tempo, né? Não. Então é um curso mais acelerado e é um curso prático. Eu, Dr. Lucas Reis, a Patrícia Terezinha, mas todos conhecem a Priscila Simonato, que vai fazer parte do curso, que eu vou convidá-lo, evidentemente, o Miguel Orvati e todos os professores que as pessoas conhecem, o Dr. Sodero, né? Vou convidá-lo para dar aula também, talvez eu convide para fazer uma abertura. Ontem ele esteve aqui com a gente e mandou um grande abraço para a senhora e falamos muito de você ontem aqui, falamos muito bem, né? Porque é uma pessoa muito dileta. Se eu soubesse, ontem eu dei aula também na ESA São Paulo. Eu não consegui assistir a live de vocês, mas manda para mim no meu WhatsApp para eu repassar e assistir a gravação. E essa que nós estamos também conversando, mande para mim, porque eu posto aí no Instagram para o pessoal reassistir, né? Tá bom? Perfeito. Olha, muito obrigada pela sua generosidade. Foi uma verdadeira aula onde nós aprendemos muito e eu quero muito fazer uma outra live sobre o compliance. Achei que vamos fazendo. Eu queria também falar para você que eu tenho até escritos, né? Vai sair um livro que a Priscila Simonato está coordenando. E eu vou fazer também uma aula para a OAB de Itu sobre salário, maternidade e risco ambiental. Porque a CLT mudou e diz que a grávida não pode trabalhar na situação de risco. Assim que ela fica grávida, ela já tem que avisar o empregador, olha, eu tenho que sair da atividade insalubre ou perigosa. E ela fica em salário maternidade durante o período da gravidez inteira. E mais os 120 dias depois na licença maternidade, certo? E mais o período do aleitamento, porque ela não pode voltar a trabalhar porque a insalubridade contamina o seu leite. Sim. Então são 9 meses de gravidez, mais 120. E mais se ela tiver indicação de amamentação de 6 meses, a gente soma 9 meses do parto e mais 6, que dá 15 meses de salário maternidade. Nossa, que CLT isso daí. Detalhe, a CLT não fala quem é que vai pagar. E não tem na lei previdenciária essa figura, porque está na lei trabalhista e não tem a fonte de custeio. E nós temos essa discussão agora que vai começar a vingar na área trabalhista. Detalhe, Covid-19 é acidente de trabalho e é contaminação. E nós estamos falando que a grávida vai poder usar o salário maternidade e risco ambiental desde o início da gravidez para não ter contaminação com o Covid. Olha que coisa interessante. Muito. E ficar afastada durante toda a gravidez para não pegar o Covid. Salário, maternidade e risco ambiental. Por quê? Porque o Supremo disse que isso é acidente de trabalho, o Covid-19. É a proteção social literal. Então eu quero convidá-los para a live que eu vou fazer com a OAB de Itu,
Se eu não me engano, dia 11 de março, dia 10 de março. Mas a gente pode fazer uma live por aqui também para falar sobre esse assunto. Não, vamos sim, vamos Tem combinar. muito assunto novo. Muito, e eu gostei, foi maravilhoso, os nossos seguidores aqui, eu quero agradecer a sua disponibilidade, generosidade, a senhora tem uma agenda apertadíssima e foi prontamente, aceitou o convite, e eu quero aqui agradecer e espero que seja a primeira de várias, e Claro. muito interessante todas essas temáticas que me interessaram bastante, tenho certeza que a todos aqui. Desejo uma boa noite, tá? Obrigada, Me tchau pra despeço, todo mundo. um grande abraço a todos vocês, aqueles seguidores da professora doutora Ivani Bramante que gostarem do meu conteúdo podem também me seguir e assim os meus seguirem a professora doutora Ivani Bramante, e por isso o conteúdo a gente espalha para o mundo, a gente não guarda pra gente, eu sempre faço Exatamente sempre isso. falo, a gente espalha porque a gente precisa, o que vai a gente recebe muito mais de volta, né? Isso. Um abraço, Um então. grande abraço, uma boa Tchau. noite, tchau. Grava aí no IGTV e manda para mim, tá bom? Mando sim, pode deixar. Tchau. Tchau.